Ele anda sempre, não é? A sonhar, essa senhora sempre anda a sonhar, ouviu? A sonhar esse avô dele. Mas esse avô dele precisa a fazer o tratamento para ele, viu? É isso. E aí? Dona Ermelinda, ma grand-mère, est née dans la colonie portugaise du Mozambique au sud-est de la côte africaine. Son père avait émigré sur le continent noir à la fin du siècle dernier avec l'idée d'y faire fortune. C'est là que Dona Ermelinda devait passer toute sa vie. Lorsque j'étais enfant, nous allions voir mamie à Lourenço Marques pendant les vacances d'été. De ces voyages au Mozambique, je ne me souviens plus que des quelques marches briquées à la cire qui menaient à la cuisine, où mamie Ermelinda me préparait des potages aux pâtes en forme de lettres d'alphabet. Avant de les avaler, je m'amusais toujours à y pêcher les lettres de mon prénom, A-L-D-O, Aldo. Je suis moi-même natif d'Afrique du Sud, africain, blanc, portugais. Je ne m'intéressais guère à mes racines et au destin qui m'avait fait naître à la pointe australe de ce continent. Je pensais peu au passé et beaucoup à l'avenir. J'étais impatient de grandir, de quitter mes parents et de commencer ma vie. Bien que grand-mère n'habitât qu'à 400 km de chez nous, ce n'est qu'en 1990, bien longtemps après mes vacances de petit garçon, que je me décidai enfin à aller la voir. Je ne savais pas alors que ce serait la dernière fois. J'eus d'abord l'impression qu'elle était heureuse et qu'elle s'était bien adaptée à la nouvelle société postcoloniale, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait emprunté une robe et qu'elle avait pris un bain pour l'occasion. Mas eu vi a Carlota Joaquina. Quando estava lá na casa da avó, e eles, como precisavam de uma casa grande que fosse barata, ficaram com aquela por causa, ninguém a queria por causa do fantasma da Carlota Joaquina. E eu falei com a vovó, e a vovó conheceu a Carlota. E vocês trocam 50? Não tem outras não. Chegaste primeiro que nós.
Foi uma ramalheira com as flores. Comprei 7, só estão 5. Depois eles fazem batota, porque eles põem, por exemplo, 5 e dizem 1000 escudos. Eu agarro nas 5, eles tiram uma e dão-me uma. Aí é que está a batota. 4 ans plus tard, je retournais à Maputo. Grand-mère était morte. Elle repose aujourd'hui aux côtés de son mari dans un caveau spécialement conçu par mes parents. À la Toussaint, ma grand-tante, ma cousine et ma mère, bien que catholique peu pratiquante, se sentirent obligées de se rendre sur sa tombe. O que é que faço com isto? Põe lá em cima. Sacheta. Já posso sair? Já posso sair? Calma, calma. I think she was scared that he was going to be cross at her because she didn't behave herself in the last few years. And my father would get her, you know, they're standing there quite close with this photo looking at her and this little card on top saying, you know, love conquers all. And I think she was scared that my father would not approve what she did the last few years of her life. So she'd be much happier down there with her friends than here with him. So it's quite sort of scary for her too. That's why she wanted to be buried alive. You read my script. She wanted to be buried alive to make sure I wouldn't put her here. But then she died before they could do that. So I put her here. I feel very guilty about it. You're not doing that to me. Voici la maison où grandit et vécut grand-mère. Elle me paraît plus petite que dans mes souvenirs d'enfant. C'est ma cousine Susanna qui l'occupe maintenant. Carlos, l'ancien domestique de ma grand-mère, habite toujours la petite pièce dans l'arrière-cour. A casa era da minha tia. O meu tio é quem construiu, o meu tio Carlos, e é interessante porque agora, depois do falecimento da minha tia, fiquei eu a tomar conta da casa, a casa passou para mim e o meu marido, por acaso, também é Carlos, coincidência dos dois nomes. A minha casa é aqui, que comecei a trabalhar e a senhora é Dona Ermelinda e deu-me esse quartinho para eu morar. Porquanto isto aqui é ela que comprou, enquanto ela ainda era nova. Então, deu-me isto aqui. A cama também é ela que comprou, essa cama aqui, para mim. E mas eu gostava de trabalhar. Agora, eu aqui, este ano, faço 20 anos. Era uma senhora que gostava muito de crochê, de fazer coisas de crochê, uma senhora muito fina. Vestidos, era ela que fazia os vestidos todos de crochê, todos feitos à mão por ela. Vestia sempre da Laurentina Bosch, que era uma das casas mais chiques aqui de Moçambique, de modas. E uma senhora que foi tão rica, no fim morreu tão pobre. A senhora mudou, porque como eu conheço a senhora, era chata. E nem a família não deixava que viesse com criança para arriscar em casa dele, zangava com as crianças. Agora, uma pessoa que é o quê? É africano, aceitar de vir e ficar em casa até lavar roupas dele, é aí onde que eu vi de que a senhora mudou. Gostava-me ver ela andar na rua e ser minha tia. Isso era a minha maior tristeza. Não quero falar disso. Não. Eu fui apanhá-la tão mal, tão mal, tão mal. Com bichos na cama. Não sei, pai. Esfregar-lhe aqueles dedos todos. Cheirava mal. Ela cheirava mal, chegou a cheirar mal. Mas ela fugia de nós, mas eu tive que a agarrar, tive que lhe dar bem, esfregar-lhe as pernas. As pernas já nem parecia que era uma pessoa branca. Bizarrement,
personne ne parlait des dernières années de la vie de ma grand-mère. Un mystère, une sorte de silence planait dans la maison à ce sujet. Les seules histoires que me racontait ma mère, des histoires fantastiques et incroyables d'ailleurs, tournaient inévitablement autour de la gloire coloniale et des splendeurs passées. Un jour, je découvris chez mes parents le journal intime de grand-mère Ermelinda. J'espérais pouvoir y trouver le pourquoi de son changement. Je me plongeais dans sa lecture et tombais sur des détails intimes et sur le récit des événements de l'époque. Puis, le journal s'interrompait brusquement. Les 40 dernières pages en avaient été scrupuleusement arrachées. Tout cela me piqua au vif. Je voulus savoir qui avait fait ça et pourquoi. Je décidai à ce moment-là de reconstituer l'histoire cachée de Donna Ermelinda. Vamos celebrar esta Santa Missa sufragando estes nossos irmãos, Ermelinda Soares Ferreira e seus pais, Carlos Augusto Ferreira e seus pais e também Leonel Ferreira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Santos, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. Son, I hope I never did to you what my mother did to me. What's that? It's maybe you think I'm a pest and I'm really awful and you couldn't care a damn if I disappear forever. No, but there not is a really. link between children and parents. And when my mother, she really was tremendous to you and Chandra. She adored Chandra. Chandra was her life. And then suddenly this stupid old alcoholic comes in. She gives everything to him. She never wants to see us again for no reason at all. I mean, it's pretty upsetting, you know. I was pretty upset. Oh, gosh. You're crazy, you know. You're like her. Really? Yeah, because you're asking all these questions, they're absolutely ridiculous. I don't know what you want to know. What do you want to know? Were they lovers? I don't know. I've never seen them together. Was she happy? No, she wasn't happy. She was very unhappy. I want to know why you didn't do anything about it. We tried. We tried. Les parents d'Ermelinda étaient originaires de Freixeida do Torao, un petit village du nord du Portugal où rien ne semble avoir bougé depuis 100 ans. À l'âge de 10 ans, mon arrière-grand-père part pour le Mozambique travailler dans les chemins de fer. Il rêve de faire fortune dans les colonies. Il n'est pas le seul, et on trouve encore dans ce village bon nombre de gens ayant vécu là-bas. L'ancienne maison de mon grand-père fait office aujourd'hui de café central, un lieu où les conversations reviennent inévitablement sur les colonies et ce qui s'y passait. Quando lhe deram esses hectares todos, deixaram uma zona de reserva indígena para mão de obra barata para si. Ouviu? Isto é a lei que eu conheço, a lei, porque eu era agrimensor e sei como é que trabalhavam as leis. Quer dizer, a lei era a coisa mais racista que havia. A lei, quer dizer, eles não eram homens, eram animais para trabalhar para nós. Eu na Pula estava hospedado numa casa que por baixo havia uma cervejaria de um gajo que era madeirense, Dom Freitas. E acontece que um belo dia eu vejo um preto lá atrás amarrado a um caibro ao sol, todo dia, porque o gajo foi apanhado a roubar, não sei se 1, 2, 3 cervejas, não é? Quando vejo aquela cena ali à minha frente, eu digo, uma palavra, como é que o branco é? E um madeirense, alto, não era português, um madeirense, que é muito grave.
Mas claro, o gajo teve que admitir. Outra cena que... Mas também lhe digo uma coisa, temos aqui no 25 de Abril o gajo... Le rêve d'un empire portugais n'est plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, les héros douteux du colonialisme continuent d'exister dans les monuments érigés sur les rives du Tage à Lisbonne, comme pour rappeler un rêve qui ne s'est jamais matérialisé. Lorsque le Mozambique acquiert son indépendance en 1975, 90% des Portugais s'enfuient. Comme bon nombre d'autres familles, la mienne est divisée. Certains choisissent de rester, d'autres de s'exiler. Mon oncle Aurelio, le neveu de ma grand-mère, qui a grandi au Mozambique, habite maintenant Lisbonne. My mother says the same thing as your grandmother used to say. She will prefer to die there, without having anything, than to come and live here, where she could have a comfortable life. I've got a flat, an empty flat. I said, look, you can come and live here, but they won't leave Mozambique. The typical old colonials born in Mozambique. Lourenço Marques, Mozambique, 31 mai 1909. Jour de ma naissance. On me prénomme Ermelinda. Ma mère, Maria de Annunciação Soares, est une belle dame aux yeux bleus. Mon père, lui, répond au nom de Francisco Maria Ferreira. C'est un homme intelligent, il travaille comme ingénieur et le soir, il étudie. Il ne tarde pas à devenir chef de la gare de Lourenço Marques, un poste très important. Il bâtit une maison derrière la gare de façon à protéger ses filles des regards indiscrets. O leito do caminho de ferro avança ao ritmo do maneio de paz e picaretas, a que os homens de tronco nu e frontes perladas de bagas de suor vão marcando a cadência com velhas canções monótonas do folclore africano. Paredes é que era zinco. A disse-me que era pedra, agora está octofado. Eu não lembro se me disse que era pedra aqui. Sim, pois era mau. Léopoldina, la sœur cadette d'Ermelinda, vit toujours au Mozambique. Cela faisait 60 ans qu'elle n'avait pas revu la maison derrière la gare, celle où elle avait grandi avec son frère et ses sœurs. Estou a ver que o caminho era mais ou menos... Qual é a casa esta? Não! É ao lado... Tinha uma casa grande. Deve ser ao lado desta. Não, a casa já não deve estar. Está. Deve ser aquela casa. Espera lá. Olha, a água a correr. É. Que era a sala de visitas. Cheia de quadros da família. Aqui era o quarto dos pais. Aqui é o quarto dos pais. Como era um bom quarto. O quarto das três, o quarto do irmão. Devia ser ali a vedação. Tínhamos aqui balouços, tínhamos uma mesa. Não, tivemos aqui uma boa mocidade. Tivemos. Quê? E sempre isoladas. O meu pai, com o feitio dele, e era ali a cozinha. Que é a sala? Sala de jantar, tínhamos um belo piano, um piano novinho, em primeira mão quase. Era aqui que estava o piano, onde a tua avó, que gostava muito de tocar, a minha mãe que estava ali doente, dizia: Ermelinda, toca. E ela vinha tocar e ela ficava consolada. Gostava muito de ouvir a Ermelinda tocar. Pronto. Le club de sport des chemins de fer, où mon grand-père avait l'habitude de faire bombance, se trouve juste en face de la maison familiale de ma grand-mère. A nossa secretária é lá em cima.
je m'y rends en compagnie d'un vieil ami de ma mère, Manuel Pangen, et de son père, Nyakaza, qui a travaillé dans ce club pendant les années 30. Quem passava era eu. Depois a sala de ginástica aqui. Davam festas também aqui? Sim, tudo aqui. Aquilo é palco. Dentro dos caminhos de ferro. Um gajo, quando vai procurar o serviço, dizer que sou um chaningo, não conheciam. Diga que sou jacaré. Obrigava o preto a aceitar, porque quer trabalhar. E ele como quando chama no ponto, na pontuação ali, ó jacaré, pronto. É aqui onde trabalhava? Sim, sim. Só fazer limpeza. Só. Não havia preto. Era tudo branco. O que eles faziam aqui? Quem entrava aqui é só tudo branco. Faziam? Só os assimilados, não é? Mulatas, mistos. Faziam festas? Faziam festa e tudo. É assim. O assimilado era um indivíduo que era tido como um preto branco. Sim. Que era obrigado a falar bem português. Exatamente. Viver um bocado de português. E desligar-se dos seus. E não ligar aos usos, costumes dos seus usos, costumes. Então viver como se fosse um branco. Viver como fosse branco. En réalité, la politique des assimilados n'est qu'une farce. En 1930, il existait à Lourenço Marques de nombreux clubs, cinémas et autres centres de loisirs, tous exclusivement réservés aux 10 000 Européens de la capitale. Junto do mar, o pavilhão de chá oferece confortável repouso. Uma rede de aço protege os banhistas contra os tubarões. As recepções do Governador-Geral no Palácio da Ponta Vermelha são as mais vibrantes manifestações desse nível da vida superior. A distinção, a elegância e a beleza dão-se as mãos, numa ronda graciosa, quando os jardins da Ponta Vermelha se abrem à sociedade de Lourenço Marques. A vida mundana demonstra o grau de civilização a que chegou a capital dessa colónia portuguesa da África. En seconde, j'étudie le piano et le crochet. J'aime beaucoup le piano, mais pas le crochet, qui me semblait à l'époque une activité tout juste bonne pour les vieilles dames. À 24 ans, j'épouse le filleul de mes parents. Il a 6 mois de plus que moi et s'appelle Carlos Augusto Ferreira. Dès l'âge de 15 ans, il entre comme employé dans la société Catoja. 10 ans plus tard, il en devient le patron et commence à faire fortune. Your grandfather he became the top man of Catoja Saldanha, which had shops in different towns in Mozambique, and he became number one. He was the man that everybody used to address, if they wanted to buy from a nail to a ton of steel, they would go in. He knew everything, he knew every article was in that shop. So I think he became very, very wealthy. Well, I was born in 1936, beginning, when Europe was getting into war, and while all the children in Europe, like your father, was born in Britain, and all they can talk about their childhood is the bombing and the rations and the queues and the fathers at war. I lived here in Mozambique with the father and the mother at home and the beach to play with and all the space and my dogs and my cats and my lionesses and all the animals and playing sports and basketball, and war was something you listened in the radio. There was not even visual, like watching it on TV, I think the Portuguese tried to turn Lourenço Marques into Little Lisbon, and they used to imitate Lisbon all the time. They didn't come here to come to Africa, they brought Lisbon into Africa. I thought many people didn't even know they were in Africa. Only sort of many years later,
After independence, they realized they were in Africa. But up to there, some people didn't even know they were in Africa. And if you went to the city wall in town and you looked down from the city wall, it was written on the floor, here is Portugal. Bem-vindo, bienvenue, welcome to Portugal, Mozambique. A capital de Moçambique é uma aguarela magnífica da presença portuguesa no Índico. Pendant les années 60, l'immigration portugaise dans cette colonie bat des records. Des dizaines de milliers de colons blancs partent pour le Mozambique, attirés par les promesses d'une douce vie sous les tropiques. It's 6 o'clock. This is the medium wave service of Lourenço Marques Radio, Portugal, Mozambique, on 327 meters, 917 kilocycles, broadcasting also on shortwave in the 25, 60 and 92 meter bands. Na minha vida, quando eu julgo Deus é dos brancos, por viverem bem. Agora os negritos, coitados, são satanases. Não tem vida. A gente dorme sem comer nada. De vez em quando, paciência, tem que ser assim. Foi assim que Deus nos deu, pronto. Mas temos sorte, porque a nossa terra é muito rica. Não sabemos como transformá-la. É só o europeu que sabe isso tudo, que é Deus. Deus é deles. En 1962, mon mari meurt d'une crise cardiaque due à des excès de table à l'âge de 53 ans. Il est détenteur d'un grand paquet d'actions de la société Catoja qui, quelques années après son décès, se mettent à flamber. Ma fille Esther et moi, nous nous retrouvons avec énormément d'argent. Elle part en Afrique du Sud et commence une nouvelle vie. À partir de ce moment-là, nos chemins se séparent. Elle se marie et me donne 2 petits-enfants, une fille, Chandra, et un garçon, Aldo. Quant à moi, je vis seule et l'idée de me remarier ne m'effleure pas une seule fois. Je sors avec mes amis et avec ma belle-sœur. Et je me trouve heureuse comme ça. Mais au bout de 4 ans, je remets les choses en question et je finis par me demander pourquoi continuer à vivre seule? Kiss me sweet, and we'll go flying high in Berlin, high in the sky up above. All because we're in love. Não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. Avec le recul, il peut sembler évident que la domination portugaise finirait un jour ou l'autre. Alors que d'autres puissances coloniales européennes s'inclinent devant le désir de liberté de l'Afrique, le Portugal, lui, envoie des troupes de plus en plus nombreuses dans ses colonies. Au Mozambique, la lutte pour l'indépendance se prépare. En 1962 apparaît le Frelimo, Front de libération du Mozambique. En 1964, la guerre éclate. Queridos pais, desejo que se encontrem bem como a restante família e noiva. Eu fico ótimo. Desejo um Natal feliz
o ano novo cheio de prosperidades. Até qualquer dia. La police secrète d'État, la PIDE, pilier du régime fasciste portugais, avait son quartier général à Lourenço Marques, dans une vieille demeure coloniale, la Villa Algarve. Villa occupée aujourd'hui par des familles de réfugiés. E isto como aconteceu, os homens vinham com um gajo, não sei se roubou lá fora, o quê, tudo. Eu disse, vocês portugueses estão a fazer isto? Não sabem que esta terra não é vossa? A responder português. Sim, qualquer dia vocês vão se embora daqui. É daí que zangou? Zangaram. Por isso as suas mãos estão assim? É, está assim. Com aquele palmatório. Isto era alguém que batia lá, o palmatório era outro. Até rasgar isto tudo. Como está? Os ouvidos, no osso, a cabeça, dói sempre. A vista, não vejo. É assim. Por causa desse massacre? Por causa deste massacre. Nesta casita. Mas que ano isso? 1965. Lembro do mês? Novembro. Fizeram isso porque os meus filhos tinham fugido. Os dois, meus filhos. Tinham fugido para onde? Para a Tanzânia. Coisa da independência. É isso. Estava na tropa de Frelimo. Disseram que eu sei os lugares onde é que estão. Mas quando eles saíram, não disseram nada. Eu não conhecia o sítio onde é que estava. Para não despedir o pai? Não capaz de despedir. Depois de passarmos estas músicas, vocês podem descarregar o seu comentário Un beau matin, la bonne entre dans ma chambre avec le café et me dit « Madame, ne sortez surtout pas aujourd'hui. Une révolution vient d'éclater au Portugal. » Le 25 avril 1974, un groupe d'officiers de l'armée portugaise met fin à 48 années de fascisme. Ils veulent en finir avec les guerres d'Afrique. Un des premiers actes du nouveau régime portugais est l'ouverture de négociations avec les mouvements de libération des colonies. Le 7 septembre 1974, l'accord de Lusaka est signé, permettant le rapide transfert des pouvoirs aux Frelimo sans élection préalable. O Estado português, tendo reconhecido o direito do povo de Moçambique à independência, aceita por acordo com a Frelimo a transferência progressiva dos poderes. A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frelimo. 1975, la période de transition s'annonce. Une période extraordinaire. Le 9 septembre, pourtant, un groupe de colons opposés à l'indépendance s'empare de la maison de la radio. Je reste chez moi à écouter les informations et à faire du crochet. Je suis assise dans mon lit, un coussin derrière la tête. La radio est posée sur une table de chevet à ma droite. Pendant 3 jours, les rues bruissent de cris et de coups de klaxon. Puis tout à coup, plus rien. Silence. Et après ce silence, le vacarme de nouveau. J'entends les Noirs déferler sur la ville, prêts à massacrer tous les Blancs. Beaucoup de personnes sont tuées ce jour-là. Combien exactement, je ne sais pas. Le monde ne prête aucune attention à cet événement. Segurança.
75, 78. It was a big crowd, big been there, a lot of people, and then you hear shots and things. And when you stay home here, because you could see at night, you see the bullets coming on top of us. So next day we heard that the Radio Moçambique was taken over by some people. But that was a few days, and then they were taken away straight away. E o triunfo da luta do povo moçambicano é também uma vitória, é também o triunfo do povo português. A luta continua! Independência ou morte! 25 juin 1975, jour de l'indépendance. Il pleut des cordes. Je reste chez moi, l'oreille collée à la radio. C'est ce jour-là que je prends la décision de rester pour toujours dans ce pays. En septembre, j'acquiers la nationalité mozambicaine. La plupart de mes amis et de mes parents s'enfuient. Je reste seule, face à ma nouvelle vie. We had to choose. Yeah, I had to be Portuguese or Mozambican. And I became Portuguese, my mother became Mozambican. We became foreigners. And then we started going different because she became very Mozambican, very, Afro-thinking Mozambique. And I was thinking Portugal, Europe, And we never got on since then. Every time we spoke, we had a fight. Os amigos dela, quer dizer, só gostava de pessoas moçambicanas, negro, simplesmente. E, por exemplo, quando falar de branco só vinha de família, mas que não é da família que era amigo, só gostava de negro. Eu lembro-me de ter ido com ela o Miramar, aquele restaurante Miramar. Fomos numa noite, quando eu tinha carro. Eu é que conduzia o carro. Fui com ela para lá. Passamos lá uma noite. Ela até levantou-se e pediu para dançar com ela. Pediu para dançar com ela. E ela gostou da maneira como eu dançava com ela. Trabalho, boa alimentação, assistência médica adequada, educação correta, habitação condigna. Um país onde floresçam a liberdade, a dignidade e o amor entre os homens. Um país onde os nossos filhos possam crescer saudáveis e felizes. Le nouveau pouvoir mozambicain est idéaliste et dogmatique. Tout de suite après l'indépendance, il élimine tous les symboles du colonialisme et tente de mettre sur pied un État marxiste-léniniste. Une de ses toutes premières lois impose la nationalisation de la propriété privée et du patrimoine industriel. É aqui na nossa casa, a vossa residência, onde vocês criaram aqui. É aqui mesmo. Construí isto para estes, mas a Frelimo arrancou. Para fazer o quê? Barafusto muito. Não esqueço disto porque é meu sangue que gastou aqui.
instruir estes soldados da Frelimo. Ainda tem soldado de defesa de Moçambique. Tenho eu. Me arrancaram. Uma vergonha. E não tenho medo de bravostar isto. Não tenho medo nenhum. Porque eu fiz soldados para a Frelimo. Mas não reconhece quem fez os filhos. Quem fez os soldados. Arrancam uma coisita deste podre. O que é que mudou? Mudou aqui tudo, não é? Lá em cima havia estátua, mudou. Agora já não tem estátua. Depois também tinha uma igreja pequenina onde a gente casou, agora a igreja desapareceu, agora é o Rádio Moçambique. E embaixo fizeram então a catedral, que agora é a catedral. Boa noite. Mas é que há sempre modificações, não é? Também são precisos 61 anos, não é? Sim. Isto tudo foi há 61 anos, tem que tudo mudar. Podia ter mudado para melhor, mas aqui mudou para pior. Agora é capim, já não é jardim, não é nada. Quando é que faz uma primeira? Mejao, le deuxième fils de M. Pangen, vit dans la banlieue de Maputo. Juste après l'indépendance, il se lie d'amitié avec grand-mère. Avô do Aldo foi apresentado pelo Manuel. Com vozal. Então, quando ele me apresentou, a partir daí ficamos amigos. Ela, depois de 1975, como sabe, houve aquelas nacionalizações. E a empresa dela, parece que eram sócios como as outras pessoas. E depois as outras pessoas foram-se embora, saíram de Moçambique, né? Yeah. Então daí ela andava aflita sempre. Sempre dizia, minha empresa, não sei o quê. Levaram a minha empresa e os meus sócios foram-se embora, mas eu nunca saí daqui, não sei porquê. E ela andava aflita, sempre contava a mesma história. Tem razão, eu também, como já sabe, né? A minha palhotinha ali, estou aflito sempre. É a mesma coisa. Agora ele, a alvenaria e aquele tudo. E valores? Valores. É demais. E eu, com chapezinho, né? É pouco mais ou menos. Dans les dernières pages de son journal, grand-mère relate avec minutie la façon dont, seule et sans l'aide de personne, elle se bat pour conserver le contrôle de la société Katoja. En dépit de sa décision de rester au Mozambique et de son patriotisme avéré, elle se voit dépossédée de la société par le nouveau régime. She knew nothing about Katoja, but she had the courage to try to get what she thought it was hers. She had the right to have Katoja. Everybody else at Katoja had left. They were all in Portugal by that stage. And if you knew a bit of what happened at that stage, and everybody was scared of the revolution that was taking place. Everybody was scared about the secret police and so on. But she wasn't afraid, and she fought for her rights. When everybody went off to Katoja and she took over control, she actually did very well, and she became again very much in control, getting dressed up, going to work early in the morning, spend hours there. You know, Katoja became her whole life. I helped her to deal with this thing because I wrote most of the requests that she wrote to Samora Machel, directly to Samora Machel. And she recovered, they paid her 12,000 million escudos. That was what they decided to pay her. And it was a lot of money at that stage. It was not convertible. You know, it was not convertible into a strong currency. And but I know that she was paid for that. And that's when he moved in with her, this guy. I think he used to be one of the Grupo de Minizador.
See, Frelimo used to send these guys to check out on business to see if we're not stealing or taking money or whatever. So he has like a police sort of check out everything. And I think he was one of them, yes. That's how she met him. Ela saía, às vezes, levava carro, saía num sítio que eu não conhecia. Mas acabou de me dizer de que ia em casa, ia no Pensão Ninini. Ia Pensão Ninini, então, depois veio vir me dizer de que há um senhor que quer vir estar aqui em casa. E porque lá onde que ele fica, paga muito caro. O senhor conhece? A senhora disse que sim, conheço. Disse que tá bem, eu sou empregado da casa, não mando nada. Mas desde o momento que a senhora conhece que essa pessoa é uma boa pessoa, não há de vir fazer mal aqui em casa. A senhora Hermelinda aceitou, disse que não, essa pessoa é uma boa pessoa. Tá bem. Até ela, a senhora Hermelinda, disse-me de que eu conhecia porque trabalhava nas lojas do marido. I don't know what year this is, it must be 1920 at least, sort of the 30s, I suppose. And father, she used to play all this all the time. She went to lessons, even when she was old, she still went to lessons of piano. And then suddenly she sold the piano to pay for her boyfriend's booze. Des 20 dernières années de la vie de grand-mère, je ne savais pas grand-chose. Si ce n'est que le Mozambique se débattait alors dans une guerre civile des plus horribles. Une bande armée, la Renamo, soutenue par l'Afrique du Sud, s'était mise à saborder et à terroriser le pays dans le seul but de déstabiliser le nouveau régime. En 5 ans, le rêve socialiste de Samora Machel fut brisé et le pays mis à genoux. La guerre, couplée à une décennie de sécheresse, avait fait du Mozambique l'un des pays les plus pauvres du monde. Ce que j'ignorais, par contre, c'est que grand-mère avait vécu 13 de ces années-là avec un homme inconnu de la famille. Je voulais en savoir plus sur lui. Mais ma mère esquiva mes questions. Je me tournai vers le journal à la recherche d'indices. Cela ne fit qu'accroître ma curiosité. Is this okay? It's okay. Do you want us not to film this? No. Huh? Why not? Yeah, because it's an emotional. I would kill. I've never looked at this guy's face. I don't know what he looks like. Because if I see him, I kill him. Who are we talking about? My mother's lover, whatever he was, Machiavelli. Machiavelli. All my friends, when they see him in town, they tell me, "Don't look right. He's on your right," and I look left all the time. And I never seen his face. And I want to see his face. All I want to do is wear a samurai suit and get a spade and go take his head off, just like that. Je voulus savoir pourquoi Mukavel, cet homme mystérieux, mettait ma mère dans une telle rage et pourquoi elle ne m'en avait jamais rien dit. Quand je demandais à mes parents où il était, ils me répondaient soit qu'on l'avait mis dans un asile de fous, soit qu'il avait tout bonnement disparu. J'étais bien décidé à le trouver. Eu espero que o senhor conhece um homem que se chama Augusto Sebastião Mucavel. Não conhece? Bem, obrigado. C'est Carlos, le domestique de grand-mère Hermelinda, qui, le premier, me mit sur la piste. Il me dit de m'adresser à un vieil ami de ma grand-mère, un certain Jaime, qui était aussi son infirmier attitré. Ela entra aqui dentro da casa, dou-lhe injeções. Quando vou acompanhar a ela, fui ver um Mucavel dentro do carro, Subaru. Era o carro da tua avó, não é?
Viu-me caber. Então é quando a dona Ermelinda diz para mim, um amigo aí, um amigo. O seu amigo? Como? É uma pessoa que me ajuda nos problemas, não sei quantos. Ok. Foram embora. Então, a partir daquele dia, fiquei a saber que existia Mukavé. Jaïm me dit où je pourrais trouver Mukavel. Cette nuit-là, dans un bar de Maputo, j'ai rencontré enfin l'homme dont ma famille ne voulait parler à aucun prix. Tu sabias que a tua avó estava aqui desde há muito tempo e nunca te preocupaste em vir cá vê-la, acompanhar as dificuldades que ela tinha, com quem vivia? Nunca te preocupou isso? Não preocupou muito. Não, nunca te preocupou. Mas sabias que tinha uma avó cá e nunca foi tua preocupação. A tua irmã também nunca se preocupou com isso. Pode ser ela, mas eu acho que não. A tua mãe também nunca se preocupou com isso. Então, obviamente, a nossa amizade não vai terminar aí. Só tenho que te louvar porque és um moço que queres o bem da tua família. Tentaste saber o que é a minha avó, o que é, o que não é. E o último segredo que me disse a tua avó vou dizer a ti. Mas agora nunca vou dizer a ninguém. Não vou dizer, não vale a pena. Não vou dizer. Mas eu vou te dizer a ti. Um dia eu vou te dizer isso. Que ela me disse. Tá bom. Chamo-se. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. Cette nuit-là, j'appris l'existence d'un deuxième testament dans lequel ma grand-mère léguait sa maison non à sa proche famille, mais à Mukavel. Vão pelo caminho dizendo baixinho adeus moraria, adeus moraria, adeus tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção e as casas velhinhas feitas pedraria vão pelo caminho dizendo baixinho adeus moraria. Je commençais maintenant à comprendre quelques-unes des raisons de la rage cachée de ma mère. Mais j'étais loin encore d'avoir toutes les réponses. Pourquoi grand-mère s'était-elle coupée de sa famille? Et pourquoi, à l'âge de 72 ans, avait-elle choisi de vivre le restant de ses jours avec cet homme? J'espérais que Mukavel m'éclairerait. Il m'invita à venir chez lui pour voir ce fameux testament. Já, é isto. Onde tu conheceste a primeira... Foi na escala quando ela escorregou nas escadas, depois ajudei a entrar lá dentro, é quando me deu o cartão da Catoja. Isso já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. E depois disso? Depois disso foi o relacionamento normal, fui a Catoja, começamos a se conhecer-nos, então ficamos amigos até hoje, até o fim da vida dela. Two days after she was dead, actually, a lawyer came with another will from her boyfriend. And it was a very strange will, which is not quite correct.
And I was prepared to fight to the end with this guy and win, and I would have won anyway. But didn't have to go that far, he just disappeared. Thank heavens. Durante este período todo em que ela viveu comigo, eu e ela é que nos suportávamos pessoalmente. Nem a tua mãe, nem ninguém nos trazer dinheiro ou comida, nem não aconteceu nada disso. Portanto, durante este período, nós mutuamente é que nos conseguíamos nos aguentar. Portanto, até a morte dela, sempre dependemos de entre eu e ela, por isso simplesmente. Portanto, a tua família só veio se interessar pela casa, por isso simplesmente, depois dela morrer. Portanto, ao longo deste período, para ela me passar um testamento, é para ver que ela também estava revoltada com certas pessoas. Pendant toutes ces années où le Mozambique sombrait dans le désordre et dans le cauchemar, grand-mère, qui vivait avec Mukavel, ne vit sa famille qu'une seule fois, pour le mariage de ma sœur, Chandra. By that stage, by the time she came back to the wedding, she came very much as an outsider. You know, she wasn't really part of the family. You could see that she was part of another family. I took her shopping and she walked into a food shop and didn't know what ice cream was, what shampoo was. She just kept going around the shelves and saying, what is this? What is that? And they were like really basic things. She'd forgotten. She hadn't seen it for so long. To her it was totally foreign. And then I realized, you know, she's actually been so out of Western society or Western world. She actually cut us off for this guy, whatever the reason was. And she never visited us again. If I came to Maputo to see her, she wouldn't let me through the gates. She would wait for me at the gates and she wouldn't even let me in. And, you know, she was selling everything. She was selling things that were mine. Bem, não posso dizer que sim ou dizer que não, porque mas a minha maneira de ver parecia esposa do Mukavel em vez de ser a dona da casa. Quer dizer, posso dizer que a dona desta casa aqui já parecia mulher do Mukavel, porque quem fazia tudo da casa para o homem era a senhora Ermelinda. Quem lavava a roupa do Mukavel, não sei, era a tua avó. Até vinha dizer-me, ela sentada aqui, vinha dizer-me isso. Vinha dizer-me isso. Eu é que lavo a roupa do Mukavel, eu é que engomo. That chap had the power with her. I don't know why. E quando lhe venderam o termoacumulador, ela assim, chorei. Custou-me tanto. Foi com o meu dinheiro que eu comprei aquilo. E foi na frente dela que ele levou. Ele estava a tirar tudo de casa. Estava. He was taking everything away. She was crying. Oh, they took me. And then you wouldn't pay. You wouldn't pay for electricity there. No light for days and days. No light. He didn't pay for telephone. There's no telephone there. She had a terrible life with that chap. Why? I don't know. O amor era tal entre eu e ela que realmente muitas pessoas tinham que desconfiar disso tudo. Mas como nunca houve nada, portanto, que chegasse até aí, nunca me preocupei. Realmente ela gostava de lavar coisas que fossem minhas, ela gostava de engomar, não gostava que fosse outra pessoa. Gostava dele, tinha ciúmes da mulher, eu não sei o que era, não sei. São coisas que São coisas que eu não sei explicar, eu não compreendo porque é que ela se afastou da família e porque é que aceitou aquele homem e... Pronto. Pessoas daqui diziam que ela estava drogada por ele. Drogada no aspecto de curandeirismos, será, não será, não sei. Não sei, porque eu não conheço o homem, só conheci eu dali. Mas foi esse que destruiu a tua avó.
é um amor puro e natural. É por isso que dói a muita gente. É uma coisa incrível. Muita gente nunca acreditou que isso acontece. Ela gostou de mim como um filho. Amor-me. Gosta de mim. Tanto isso do curandeiro, de um cabelo, não sei o que é isso. Isso, coisas inventadas. É por isso que eu disse que tudo o que vem do exterior, para aquilo que eu vivi com ela, que eu sei que não é verdade, não me preocupa. Estou livre como nem um pássaro. Procurei saber a idade da dona Hermelina. Ela, quando me disse que tinha 72 anos, mas e tu estás com um homem jovem de 42 anos e tu tens 72 anos, como é que é? Não, ele satisfaz. Desculpe, é a expressão, eu tenho que dizer assim. Numa entrevista a gente tem que dizer tudo, não? Satisfaz. Ok, pronto. Quando eu fiz essa pergunta, na tua idade, eu sei que uma mulher, quando atinge 30 anos, 40, 50, já não é mulher. Foi quando ela disse-me, não, eu consigo satisfazer um cabelo. E aquela hora de dizer, o som cabelo veio me acordar. Dizer de que a senhora estava mal. Então, subi, fui lá em cima. E apanhei que a senhora já nem falava. Então, vem dizer ao som cabelo que não podemos deixar a senhora assim, porque está muito mal assim. E o som cabelo não queria levar a senhora para o carro. Se não aceita vocês, então, leva a senhora. Pode me pôr no colo. Eu vou descer com ele para o carro. Levaram a senhora, puseram no colo, descer com ela as escadas. Era só para seguir atrás. E quando descer as escadas, quando abre o portão da saída, e a senhora faz xixi no meu colo e mora. Chego aí no carro e o médico que estava aí viu que a senhora já estava morta. Essa senhora morreu. Après avoir hérité de la maison familiale, ma mère, qui n'avait nullement l'intention d'y vivre, la vendit à sa cousine, Susana. Aqui fica o portão de entrada. E aquela parte também vai ser toda gradeada. Isto para o aspecto de segurança. É uma tristeza, mas é verdade. Na nossa terra agora não estamos seguros, nem dentro de casa. E agora, vem me dizer a senhora que vai verificar aqui. Ela disse que tinha que desrascar a casa, porque a casa é dela. Agora, do momento, não tenho sítio onde que posso ir. Então, não sei a minha situação, que vai terminar aonde, vai ser como que com a minha esposa, com um filho, hoje em dia está de grávida, e não sei onde que vou parar. É isso que estou um pouco chateado até aqui, mas não estou chateado com ela, porque de facto a casa é dela, não estou chateado, só que estou chateado da minha vida e não sei. Estas duas coisas, a dona Hermelina ofereceu. Disse que não podia dar ao Mucavel, tinha que dar a mim. Está vendo, não? Disse, não podia dar ao Mucavel, tinha que dar a mim. E ficou. Só agora é que está a descer. Je ne sais toujours pas si Ermelinda aimait vraiment Mucavel, ou si, comme voudrait me le faire croire ma famille, elle était devenue un peu folle à la fin de sa vie. Tout ce que je sais, c'est que ses amis la considéraient comme une Mozambicaine à part entière, elle qui n'avait jamais voulu abandonner son pays natal. My childhood memories are gone.
I mean, this bit here of the sea and the esplanade and everything, it's still as it was, and it's very beautiful, and you feel very happy here. But once you get into town, then you realize it's not Lorenzo Marx anymore, this is Maputo, and I don't think it's a very happy town at all. I don't think I would like to live here. Deux ans après sa mort, le Frélimo et la Renamo signaient un accord de paix durable. La sécheresse, qui avait sévi pendant 12 ans, prenait fin et le Mozambique organisait ses toutes premières élections. Aldo, apanhaste teu avô. Eu chamo-me Ermelinda quando chegares a Maputo. Fique sabendo disso. Chamo-me Ermelinda Soares Freire quando chegares a Maputo. Ok? Sou teu avô. Muito obrigado. Aquele homem cabelo está aqui. Agora é preciso tratar a sua vida, cumprir todos, a tratar com os remédios para o menino ficar bem, não é? Não ter no seu corpo. Resolver. Isso estou dizendo. Cada